Fala moçada de Física para o Vestibular, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino médio e também para aqueles que estão se preparando para os principais vestibulares. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo e também não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Muito bem. Nós paramos na aula passada na definição da carga elétrica, falei de condutores, isolantes, e hoje a gente entra nos chamados processos de eletrização. Vocês devem ter lembrado que eu disse que a matéria, tudo que nos envolve a matéria é composta de átomos, e que átomos são compostos de prótons, elétrons e nêutrons, entre outras coisas. E aí vem o seguinte, o estado natural da matéria em relação à eletricidade é o estado neutro, em que o número de prótons é igual ao número de elétrons. No dia a dia, nos seus movimentos, veremos aqui agora há pouco, dificilmente você vai estar, vamos dizer assim, totalmente neutro. Simples ações que ocorrem no seu dia a dia faz que você venha a ter, de repente, número de prótons diferente do número de elétrons. Mas a quantidade é tão pequena que você nem percebe. Você só começa a perceber a partir de uma certa quantidade. Isso é normal, isso não é nenhum problema relativo à eletricidade. O que a gente tem interesse na eletricidade é o corpo eletrizado. E aí, na aula de hoje, eu vou descrever as maneiras que você tem para eletrizar. E são 3 maneiras bem simples. Tem uma delas que é bastante corriqueira, que é o chamado atrito. O que é o atrito? Literalmente, esfregar 2 objetos, de preferência distintos, materiais diferentes. Mas não quer dizer que se você eletrizar 2 corpos iguais, não vai haver eletrização. Vai. Se eu fizer aqui entre a minha mão e a outra, e a pele humana é um bom trocador de carga elétrica, então vai ter eletrização, mesmo sendo de corpos iguais. Mas o ideal para nós aqui é que os corpos sejam diferentes. Então o atrito é aquela maneira que você tem de eletrizar em que você vai esfregar 2 corpos. Então se quiser anotar aí por sua conta, atrito. Esfregar ou atritar, uma palavra mais suave, 2 corpos de materiais diferentes. E aí vai acontecer o seguinte, quando você tem um corpo A, um corpo B, que estavam inicialmente neutros, e aí você esfrega o A no B, ou seja, você fez atrito. Quando você separa A de B, o que vai acontecer é que, devido à afinidade eletrônica diferente, um vai roubar elétrons e o outro vai perder. Agora, moçada, não se esqueça do princípio de conservação da carga elétrica. Então vamos supor que o A roubou 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons do B. Então o B ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 cargas positivas desemparelhadas. Essa é a situação final num processo de eletrização por atrito. Os corpos se eletrizam com cargas de sinais opostos. Essa é a consequência final do processo de eletrização por atrito. Moçada, o atrito, como eu disse, ele é um processo de eletrização muito corriqueiro. Praticamente ocorre no seu dia a dia e acredito que vocês percebam isso com facilidade. Por exemplo, tem pessoas que andam arrastando os pés. Essa pessoa que anda arrastando os pés, ela está fazendo atrito com o chão. Então ela está trocando carga elétrica. É comum essa pessoa ficar eletrizada. Ela já está plantada sobre um solado isolante, que apesar de estar sujo, pode eventualmente escoar cargas para a terra. Então essa pessoa acumula carga elétrica. E é comum você, às vezes, que está andando normal, chega e toca nessa pessoa e leva um choquinho. Por quê? Porque ela está carregada. Tem pessoas que têm um cabelo muito fino e às vezes seco, vai no banheiro e pega um pente de madeira, e aí o cara está lá penteando o cabelo e quanto mais ele penteia, mais em pé o cabelo fica. Por quê? Porque o pente e o cabelo estão fazendo atrito. Madeira e cabelo trocam cargas com muita facilidade, faz parte de uma série de materiais que a gente chama de classe de materiais triboelétrica. Triboeletrização significa atrito. E aí esse cara fica com o cabelo arrepiado. Em vez de pentear, ele está arrepiando. Solução para esse cara, vai lá na cozinha, pega o vidro de azeite, despeja na mão uma talagada de azeite e dá uma lubrificada. Aí pode pentear que ele vai ficar paradinho. Por quê? Porque a umidade e óleo, principalmente, dificulta a eletrização. Essa é uma boa dica
para os rolês no final de semana, né? Beleza? Uma coisa importante sobre o atrito, moçada. A gente não está preocupado quem é que vai roubar elétrons ou quem vai perder. Na verdade, dependendo do tipo de material que você fizer essa experiência, não dá para você saber. Nem eu. Tem uma série, daqui a pouco eu vou colocar para vocês, que quando você atrita elementos dessa série, dá para saber porque já foram feitas experiências de laboratório em que você verificou, a partir de experimentos, o sinal da carga. Mas não é obrigado a saber. Tá? O vestibular, ou ele vai te fornecer essa série de materiais, ou ele vai te dar algum indicativo. Quem ficou com excesso, quem ficou com falta de elétrons. Mas você não é obrigado a saber. Beleza? Mais exemplos que você tem onde ocorre atrito. Às vezes você veste uma blusa de seda, de lã, também troca carga elétrica com facilidade, e aí vai para a balada, e depois da balada, por uma certa necessidade qualquer, você arranca aquilo com uma certa veemência, e quando você arranca aquela blusa com uma certa veemência, aquilo passa raspando no seu pelo, e aí arrepia os pelinhos. Esse arrepio é por eletrização, não é o biológico ainda. O biológico vem depois, ok? Ou seja, seus pelos ficam tudo eletrizado, eles vão levantar. É leve, eletrizou por atrito. Então trocou carga elétrica, o teu pelo, com o material que você esfregou ali no braço. Outro exemplo que tem atrito, quando você está andando de carro, é comum você ter, principalmente em dias secos, o movimento do carro, a estrutura metálica dele, atrita com o ar, devido à velocidade do atrito. E aí a bateria não está muito bem aterrada, porque normalmente o carro ele tem um aterramento feito pela bateria. Então, por um motivo qualquer, ou até mesmo por excesso de cargas, o que acontece? O carro fica eletrizado. Quando você desce do carro e toca, leva um choque, porque você funciona como fio terra. O que aconteceu? O carro eletrizou-se por atrito com o ar no seu deslocamento. E você, ao tocar, funcionou como fio terra. Internamente você está protegido. Falarei disso em breve numa aula chamada blindagem eletrostática. Então a carga elétrica ela acumula só na parte externa, não na parte interna. Tá? Mas eu explico isso um pouquinho mais para frente. Então você leva o choque por esse motivo. E lá dentro você está protegido. Enfim, o atrito são maneiras de você atritar, eletrizar, esfregando dois ou mais objetos. Beleza? Daqui a pouco eu vou fazer uma experiência aqui e você vai ver o atrito. Existe uma série chamada série triboelétrica, vidro. Ele fornece a série, estou colocando apenas alguns materiais aqui, tá? Ela tem mais. O que acontece? Eu coloquei esses materiais em uma certa ordem. Essa ordem tem que ser obedecida, o vestibular já fornece ela assim para você. Ele não troca de posição aqui. Se ele colocar na vertical, você vai desenhar duas setas, uma orientada para cima e uma orientada para baixo. A para cima você vai colocar um positivo, a para baixo você vai colocar um negativo. Significa o seguinte, se você atritar um elemento mais de cima com um elemento mais de baixo, o mais de cima fica positivo, o mais de baixo fica negativo. Então, se você atritar vidro com lã, o vidro fica positivo, a lã fica negativo. Se você atritar vidro com pele de coelho, o vidro fica positivo, a pele de coelho fica negativo. Se você esfregar um gato num coelho, o que acontece? O gato fica positivo, o coelho fica negativo. Se for colocar o contrário, você coloca uma seta para a direita, uma seta para a esquerda, para a direita você coloca negativa, você coloca positivo. Antes, atritado com depois, obedece essa ordem. Beleza? Moçada, atrito é isso, fechou. Segundo processo de eletrização, contato. Moçada, olha mais uma vez, são processos bem simples, tá? O contato, como o próprio nome fala, você vai encostar dois objetos. Agora, é claro que nessa situação, você já vai ter um corpo eletrizado. Pode ter mais que um, tá? Desde que você tenha mais elementos. Outra coisa sobre ele é que ele funciona bem com metais. Por quê? Porque vai ter que ter passagem de carga elétrica de um corpo para outro. E passagem de carga elétrica ocorre facilmente com corpos o quê? Condutores. Por isso que funciona bem entre os metais. E por enquanto nós vamos trabalhar com esferas iguais. Isso não quer dizer que você não possa fazer contato com corpos que não sejam esferas. É que aqui para nós vai interessar conhecer a carga elétrica no corpo. E com esfera isso é mais fácil. Então um corpo geométrico em formato esférico. Pode fazer o contato com esferas de raios diferentes, mas aí eu vou precisar de uma fórmula que eu vou desenvolver mais tarde. Então, eu vou fazer por enquanto com esferas iguais, que não precisa de fórmula, e mais tarde eu volto a falar do processo de eletrização por contato, esferas de raios diferentes. Como é que vai funcionar? Funciona assim, ó. Eu vou ilustrar primeiramente da seguinte maneira. Vamos supor que você tem um corpo A e um corpo B, duas esferas. A esfera A está negativa e a esfera B está neutra. Aí eu vou pegar e vou encostar esses dois corpos um no outro.
Então, pego o corpo A e encosto no corpo B. O que vai acontecer? Quando eu encostei A em B, eu aumentei a superfície de contato para essa carga elétrica. Pensa que essas cargas se repetem e que elas vão distanciar-se o máximo possível. Então, a tendência dessa carga no corpo metálico é ficar a casca esférica dele, devido à repulsão. Isso também vai ser explorado um pouquinho mais para frente com mais detalhes. Encostei A em B, a área de contato aumentou. A tendência dessa carga é, se eu tenho 3, 6, 8 elétrons aqui, alguns passam para cá. Se as esferas são iguais, divide-se em partes iguais. E antes que alguém pergunte, e se eu tivesse 9 cargas? Primeiro, nós vamos trabalhar com clório assim, você vai ver já como é que eu vou trabalhar. Só para ilustrar. Mas se você eventualmente tiver 9 cargas, vamos dizer assim, enquanto houver contato, uma fica transitando, tá? Apesar que, como eu disse, a gente não vai trabalhar com essa situação. E aí você separa, aí o momento que você separou, ela vai estar de um lado, claro. Mas, como eu disse, essa não é uma questão que vai ser cobrada para vocês. Quando eu separar o corpo A do corpo B, o que acontece? Eu tenho o corpo A com metade da carga que estava antes, as esferas são iguais, e o corpo B com metade da outra carga. Então você observa o seguinte, que no contato os corpos se eletrizam com cargas de sinais iguais. Moçada, repare que eu tive passagem de elétrons de A para B, tá? O A estava negativo, o B estava neutro. Quando eu encostei, eu aumentei a área, então elétrons foram de A para B. E se fosse ao contrário, se eu tivesse o corpo A positivo, o A está positivo, e aí você encosta no B. Quando você encosta, o que vai passar? Elétrons de B para A. Gente, sempre quem se movimenta são elétrons. Aqui você tem elétron de A para B. Agora você tem o contrário. Elétrons passam de B para A. Passa um elétron, neutraliza uma carga positiva, sobra uma outra aqui, lá aparece uma positiva. Passa mais um elétron, neutraliza a outra, mais uma positiva aqui, mais uma positiva lá. Essa positiva já estava aqui, claro. Passa mais um elétron e assim vai, até dar o equilíbrio. Quando você separa os dois objetos, você tem os corpos eletrizados dessa maneira. Cargas de mesmo sinal. Mas como eu disse, não é assim que vai aparecer. Não é tão simples assim. A maneira como isso vai aparecer vai ser assim, ó. Vamos supor que você tem 3 esferas, A, B e C. A esfera A está eletrizada com carga Q e as outras duas estão neutras. Moçada, essa carga Q vem daquela equação do Kenny, Q igual a M. Então, você pegar o número de partículas que ela tem, multiplicar pelo elementar, você tem a carga do corpo. Normal. Eu posso fazer 2 tipos de contato. Um que a gente normalmente chama de simultâneo. Simultâneo. Ou seja, pego os 3 objetos, A, B e C, encosto ao mesmo tempo. Junto os 3, espero um pouquinho, separo. E que você separar A de B de C, lembrando que o A tinha carga Q, o que acontece com a carga Q dele? Divide-se em quantas partes? 3 partes. Então você vai ter esse cara eletrizado com carga Q sobre 3, Q sobre... Não se esqueça que isso tudo junto constitui o que eu chamo de quê? Sistema. Então aqui você tem um sistema antes do contato e aqui você tem o sistema depois. E repare um detalhe importante. Qual é a quantidade de carga do sistema antes? Q. Qual é a quantidade de carga do sistema depois? Q. Se você somar Q sobre 3 mais Q sobre 3 mais Q sobre 3, vai dar Q. Então, um detalhe importante. Inclusive, essa equação ela pode ser utilizada, que já vimos na aula anterior. O princípio de conservação da carga elétrica. A quantidade de carga antes é igual à quantidade de carga depois. Acontece, às vezes, do vestibular fazer uma outra situação. Aqui foi simultâneo. Juntei as 3, separei. Eu faço um contato que eu chamo de respectivo. Como assim? Eu vou colocar... Começa tudo de novo, hein? Comecei aqui de novo. Eu vou colocar A em contato com B, separar, e aí eu pego e coloco agora o A em contato com C e separo. Vamos lá, acompanhe comigo aqui, vai. O A tinha carga Q, B e C estavam neutros. Peguei o A, coloquei em contato com B. Ele tinha carga Q, o B nada. O que acontece com a carga elétrica? Se divide em quantas partes? 2. Então você vai ter aqui Q sobre 2 e aqui Q sobre 2. Agora eu pego o A, não se esqueça que o A agora tem carga Q sobre 2, e coloco em contato com C. Q sobre 2 e o C está neutro. Essa carga Q sobre 2 vai se dividir em quantas partes? 2. De tal forma que no final o A fica com quanto? Q sobre 4 e o C com Q sobre 4. E aí, se eu te perguntasse qual é a carga final de cada esfera? Ora, a esfera A ficou com carga Q sobre 4, a esfera B ficou aqui com carga Q sobre 2, e a esfera C ficou com carga Q sobre 4. Essa é a situação final. Diferente daqui, ó. Repare que se você somar Q sobre 2 mais Q sobre 4 mais Q sobre 4, quanto vai dar isso? Vai dar Q. Não muda. Então, essas são as duas maneiras de fazer eletrização por contato.
simultaneamente, respectivamente. Vou passar um exemplo para vocês. O exemplo é assim, ó. Eu tenho 3 esferas iguais a BC. A tem carga 5Q quando no corpo positivo, tá? E a esfera B tem carga menos 2Q e C é neutra. Bom, vou fazer uma pergunta. Se eu juntasse as 3 simultaneamente, seguro, separo. Qual vai ser o final de cada uma? Vai ser Q. O Q com menos 2Q dá 3Q, dividido por 3 esferas, Q para cada uma. Só que eu pego o A, faço contato com B, e depois eu faço com C, respectivamente. Nessa ordem. Qual é a carga de cada esfera? Vai. Primeiro você pega A com B. Só fazer o quê? Se quiser demonstrar matematicamente, quantidade de carga antes igual a quantidade de carga depois, tá? 5Q com 2Q dá 3Q. 3Q dividido por 2 vai dar o quê? 3Q sobre 2, 3Q sobre 2. Agora você pega A, não se esqueça que agora tem carga 3Q sobre 2 e coloca com C, que está neutro. Quando você faz a carga 3Q sobre 2, divide em quantas partes? 2 partes. Então, 3Q sobre 2 dividido por 2, 3Q sobre 4, 3Q sobre 4. A carga final de cada esfera é 3Q sobre 4 é A e C, né? Aqui é A e C. 3Q sobre 4 para A e C e 3Q sobre 2 para B. Se você somar isso, mais isso, mais isso, vai dar 3Q, que é a quantidade de carga antes. Ó, se você quisesse aqui, ó, por exemplo, quando você fez A com B, se você quiser usar o princípio de conservação da carga antes igual a quantidade de carga depois, antes, depois, você pode. É só fazer o seguinte, ó. O que é a carga 5Q? Mais menos 2Q. Aí você faz o seguinte, ó. Uma coisa que vocês gostam muito. Quantas esferas são? 2? Depois cada uma vai ter carga x. X mais x. São 2 esferas, que dá 3Q igual a 2x. Logo a carga x de cada uma vai ser o quê? 3Q sobre 2. Se quiser fazer isso, aliás, numa questão aberta, deve-se, né? Essa seria a carga aqui, ó. Depois pede a brincadeira com A e C. Moçada, eletrização por contato, fechei. Dúvidas? Vamos ao terceiro e último processo. O terceiro e último processo de eletrização é a chamada indução. Apesar de bastante corriqueiro também no dia a dia, ela é um pouquinho mais chata. Então preste bastante atenção para poder entender. O que é a indução? Você vai precisar de um corpo A eletrizado e um corpo B neutro. Vamos eletrizar primeiramente o corpo A com carga negativa. Ele pode estar positivo ou negativo, tanto faz. E o B está neutro. Não se esqueça que se o B estiver neutro, para cada carga ativa que eu tenho nessa fase, eu ativa. A mesma coisa do lado de lá. Para cada carga positiva, uma negativa. E ele está neutro. Eu vou pegar o corpo B e vou aproximar do corpo A. Eu disse aproximar, eu não vou encostar. Se eu encostar, é eletrização por contato, divide a carga. Pronto, acabou. Divide a carga de A. Então eu vou aproximar apenas. Pega então o corpo B, aproximo do corpo A, que está negativo. Preste atenção aqui agora. Para de copiar. Presta atenção. Quando eu aproximei o corpo B do corpo A, o que essa carga negativa faz? Essa face de B está aqui agora, hein? Eu não coloquei as cargas de novo, mas elas estão aqui, não se esqueça disso. Na verdade, ela atrai os prótons, por exemplo, daquela face pro lado de cá. Atrai, mas próton se desloca? Não. O que acontece é que esses elétrons que estão nessa face são repelidos pela presença dessa carga negativa. E quando eles são repelidos, eles escoam para o outro lado. Moçada, esses elétrons que estão aqui são esses daqui. Eles são repelidos pela presença dessa carga negativa. Obviamente, aqui ficou com carga o quê? Positiva. Uma pergunta importante, presta atenção. O corpo B está eletrizado? Sim ou não? Não está. Porque eu não tirei carga dele. O corpo B, o corpo inteiro, ele continuou com o mesmo número de carga que ele tinha antes. Nesse caso, a gente diz que ele está induzido, mas ainda não eletrizado. E esse cara que fez a indução nele, por isso indução, é chamado de indutor. Então os dois corpos são classificados, um como indutor e o outro como induzido. Mas ele ainda não está eletrizado. Tanto é que se eu pegar o corpo B e afastar a carga negativa que foi repelida para o lado de cá, perde a indução aqui e retorna para o seu lugar, voltando a ficar neutro. Isso significa que se eu quero o corpo B eletrizado, eu tenho que fazer alguma coisa. O que a gente faz? A gente faz o seguinte. Lembra do fio terra? É hora de você utilizá-lo. Para quem se lembra da aula passada, eu expliquei que a Terra tanto recebe quanto doa elétrons facilmente para o corpo que está eletrizado. Então eu pego essa extremidade do corpo B e simplesmente ligo ela na Terra. Quando eu faço isso, ligo essa extremidade do B na Terra, esse é o símbolo para ligação Terra, esses elétrons descem para a Terra. Atenção, hein? O B ainda tem que estar próximo do A. A indução tem que continuar. Quando você fez a ligação Terra, esses elétrons, essa face sumiram. O fio terra está aqui, ó. Eles desceram para a Terra. Agora eu te pergunto, o corpo B agora está eletrizado? Agora está. Ele perdeu cargas negativas. Se você afastar o corpo B do corpo A, a indução acaba, o cara está carregado positivamente, o que acontece? Os elétrons sobem de volta pelo fio terra. Então você tem que fazer uma coisa
antes de afastar. Você liga o fio terra, segura um pouquinho e desliga o fio terra. Para garantir que a hora que você afastar o corpo B, não retorne elétrons e ele permaneça eletrizado com carga o quê? Positiva. Agora sim, finalmente o corpo B está eletrizado. Então, se você reparar, esse processo ele tem algumas etapas. Etapas. Quais são as etapas que nós fizemos? 1. Aproximar B de A. Então, aproximei o corpo B do corpo A. O que ocorre? Ocorre a indução. Segunda etapa, ligar o fio terra. Nesse caso, escoaram elétrons para a Terra. Não vou colocar porque eu vou fazer outra experiência já com um indutor positivo. 3. Desligar o fio terra. Então repare que é uma coisa momentânea. Você vai lá, coloca o dedão no corpo eletrizado, se você quiser levar um choquinho, desce a carga, segura, solta, pronto, acabou. E aí, quarta etapa, o que acontece? Afastar B de A. Qual é a conclusão? Você repara que nos corpos eletrizados, o indutor é negativo, o induzido ficou... Então, corpos eletrizados com cargas de sinais opostos. O indutor é o corpo A. No caso aqui ele está negativo. E o induzido ficou positivo. Vamos lá, moçada. Vocês estão muito calados. Vai. O que aconteceu de diferente quando você pegou o indutor positivo? Quem arrisca? Vai, não é tão difícil assim. Lembre-se, tinha prótons e nêutrons e elétrons aqui. Prótons e elétrons. Se eu aproximar o B do A, o que vai acontecer? Exatamente. Muito bom. Alguns diriam assim, vai empurrar os prótons daqui para lá. Não se esqueça, carga positiva não se movimenta. Então, o que acontece? A carga positiva puxa os elétrons dessa face para essa, o contrário. No anterior, a carga negativa daqui empurrou os elétrons daqui para lá. Agora a carga positiva puxa os elétrons de lá para cá, aqui fica positivo. Nunca movimento de cargas positivas. O que você faz agora? Liga fio terra. No que você liga o fio terra, o que acontece agora? Essa face está o quê? Está positiva, está precisando de quê? Elétrons. Então o que acontece? Sobe elétrons pelo fio terra. Os elétrons vêm da Terra e neutralizam essa face. E aí, quando você pegar o corpo B e afastar com o fio terra ligado, não vai funcionar. Perde os elétrons, volta para a Terra. Então o que você faz? Desliga o fio terra. No que você desliga o fio terra, que neutralizou, esses elétrons se restabilizam e fica negativo o corpo B. Muito bem. Eu diria que provavelmente vocês já passaram por indução na vida de vocês e não percebeu. Por exemplo, tem uma experiênciazinha que é fácil de ser feita, acredito que muitos já devem ter vivido ela, que é quando você pega o braço e aproxima da tela da televisão, quando ela está ligada. Já viveu isso. O que acontece? A tela da TV, em geral, aquela luminosidade que você vê, nas TVs antigas era um tubo que emitia elétrons diretamente naquela tela. Então ela ficava muito negativa. Tá? Mas mesmo essas televisões modernas, você tem uma eletrização aqui na tela. Normalmente ela é negativa. Então essa tela está toda negativa e aquilo está sobre um material protetor isolante. Então essa carga fica acumulada ali. Ela não está ligada à terra. Aquela casca da TV é isolante, material plástico. Aí você pega o seu braço e aproxima aqui. Está aqui o seu bração, ó. E você tem um pelo que estava deitado no seu braço. Não se esqueça que no seu pelo, para cada próton que você tem um quê também? Um elétron. No que você aproxima o braço da tela, a tela está negativa. O que ela faz? Ela empurra os elétrons da ponta do pelo, da ponta do pelo, para o pé do pelo. O pé do pelo fica negativo. A ponta do pelo fica positivo. E aí o pelo fica o quê? Ereto. Com a ponta dele eletrizada positivamente e o pé do pelo negativamente. Seu pelo está o quê? Eletrizado ou induzido? Induzido. Eletrizado se você encostar. Encostar vira contato. Aí troca a carga elétrica. Afastou o braço, perde a indução. Esse é um processo corriqueiro. Mas eu poderia fazer aqui com vocês uma experiênciazinha bem simples. E aí mostrar vários desses processos. Por exemplo, bom, eu tenho aqui 2 canudos. Faz parte da série triboelétrica, lembra? Ainda bem que não está ventando, porque se estivesse ventando ele ia já fazer o helicóptero antes da hora. Ó. Isso é corrente de ar, tá? Bom, 2 canudos inicialmente, eles estão neutros. Beleza? Esse deslocamento dele aqui é uma leve corrente de ar aí. Vou fazer um atrito. Atrito acabamos de ver. Os corpos se eletrizam com cargas de sinais o quê? Opostos. Como o canudo está neutro, Como o canudo está neutro, quando eu aproximar tem que dar indução. Ó, isso é indução. Beleza?
Esse está eletrizado, vamos supor que está negativo. Se eu tocar aqui, vai aterrar. Vamos supor que está negativo. Aí, quando eu aproximei, o que ele fez? A carga negativa empurrou elétrons dessa face para outra. Isso é mágico, meu. E aí, o que acontece? Dá atração. Por quê? Porque aqui está negativo, essa face está positiva. Agora, se eu eletrizar esse daqui, repare que a tampa que eu estou colocando é uma tampa isolante, né? E agora eu vou eletrizar de novo esse daqui. Detalhe, canudo está ficando eletrizado negativamente, por exemplo. Então, aquele está negativo e esse também está o quê? Negativo com negativo dá o quê? Fiz um helicóptero. Como a física é linda, né? Olha, ó, as coisas funcionam, ciência natural. Vai, pessoal. Pô, vocês não batem palma pro mágico? Estou fazendo uma mágica. Aqui eu estou passando pelos 3 processos de eletrização praticamente. Atrito, só não fiz um contato, né? Poderia ter tentado fazer o contato. É que o contato com canudo e canudo, plástico, fica mais difícil. Não eletriza tão bem. Mas eu poderia ter pego aquele canudo que estava eletrizado primeiro e esse que estava neutro encostado. Mas tinha que esperar um pouco e a carga seria pouca. Por quê? Porque é material isolante. Muito bem. Com isso, eu termino os processos de eletrização. Vou fazer só uma coisinha aqui, que é um experimento que é muito comum em feira de ciências. Não sei se alguém já fez, que é chamado de eletroscópio. Vou mostrar como é que ele funciona, mas já terminou a matéria. Você vai ver que ele funciona pelo que eu acabei de explicar. O que é um eletroscópio? Como eu disse, muita gente faz isso em feira de ciências. Ele é um dispositivozinho interessante para você verificar a presença de carga elétrica. Não verifica sinal, tá? Ele verifica presença. Para fazer é simples, você vai pegar um vidro, pode ser um vidro de maionese, de preferência vazio. Você vai fazer uma tampa, uma rolha para esse vidro. Essa rolha ela pode ser de isopor, pode ser de cortiça mesmo. Aí você vai pegar um fio metálico, como esse daqui, e você vai ter que passar esse fio metálico pelo centro da rolha. Então, você tem um fio rígido, faz a rolha que encaixa na tampa do vidro, passa o fio. Quando você passar o fio, você vai colar aqui nessa extremidade uma esferinha metálica. Aqui é tudo metal, tá? Fio metal, esfera metálica. Ou então pode ser uma bolinha de isopor revestida com papel alumínio. Se você não tiver esferinha metálica, até mesmo porque ela pesa, então pega uma bolinha de isopor, mais ou menos desse tamanho, reveste ela com papel alumínio. Aí você cola papel alumínio nela. Reveste ela, embrulha. E do próprio papel alumínio, você vai tirar uma tira de uns 20 centímetros, vai dobrar o meio e vai colar ela aqui, ó. Agora, é claro que na montagem, isso aqui é o chamado corpo do eletroscópio. Repara que é tudo metal, folha de papel alumínio, fio metálico e esfera metálica. A rolha é isolante, o vidro também. Mas nem vai entrar em contato com o vidro. Você vai fazer o quê? Você vai pegar o fio, vai passar pelo centro da rolha, e só depois que você passar o fio pelo centro, você vai colar a esferinha e a folha. De tal forma que a hora que você faz a montagem, a figura fica assim, ó. Pronto. O eletroscópio está pronto. É bem simples. Com ele neutro, as folhinhas são leves, estão fechadas, estão neutras. Aí você vai aproximar de um corpo eletrizado, por exemplo, negativamente. Então você pega um corpo negativo e aproxima. Quando você aproxima, o que vai acontecer? Quando você aproxima esse corpo negativo da esfera, o que vai acontecer? Carga negativa faz o quê? Empurra carga o quê? Negativa. Então os elétrons que estão na esfera são empurrados pelo fio lá para as folhas. Indução. A esfera fica positiva, os elétrons desceram, se acumularam nas folhinhas do papel alumínio, nas perninhas. Carga negativa com carga negativa dá repulsão. O que acontece? As folhas se abrem. Eletrizadas de que forma? Negativamente. Uma indução simples. Entenderam a jogada? Atenção, hein? O material eletrizado na esfera, carga negativa passa para o corpo do eletroscópio. A hora que você afastar ele, o corpo do eletroscópio está eletrizado negativamente. Afastar, antes de encostar, acaba a indução, os elétrons voltam, as folhinhas se fecham novamente. Se você aproximar um corpo eletrizado positivo, contrário. Positivo puxa o quê? Elétrons. Elétrons das folhas sobem. Ó, sempre o contrário. Elétron sobe, acumula negativo aqui na esfera, as folhas ficam positivas, positivo repele, abre de novo. Moçada, terminei essa aula. Apostila exercício. Se alguém não tiver nenhuma dúvida. Página 5, primeiro exercício. Em uma festa infantil, o mágico resolve fazer uma demonstração que desperta a curiosidade das crianças ali presentes. Enche uma bexiga com ar, fecha e a seguir, após esfregá-la vigorosamente nos cabelos, atrito, de uma das crianças,
encosta o balão em uma parede lisa e perfeitamente vertical. Ele pega o balão e encosta aqui na lousa. Ao retirar a mão, a bexiga permanece fixada na parede. Qual foi a mágica? E aí? Moçada, quando ele fez atrito do balão com o cabelo, o balão se eletrizou. Vamos supor negativamente. Borracha com cabelo, a borracha tende a ficar negativa, o cabelo positivo. Faz parte da série termoelétrica. O cabelo está mais em cima, a borracha está mais embaixo. Ela negativa, o que acontece? Ela encosta na lousa. Quando ela encosta na lousa, ela é isolante, tá? Não se esqueça disso. Ela faz o quê? Ela empurra os elétrons que estão na superfície da lousa para dentro, por indução. A superfície fica o quê? Positiva. E aí o negativo da bexiga com o positivo dessa superfície da lousa dá atração, cola. E ali fica. Se eles tiverem, vamos dizer assim, mais afinidade por condutores, a tendência é ela ficar alguns segundos e cair. Por quê? Porque aí eletriza por contato, fica com carga sinal igual, repele e cai. Mas sendo a lousa isolante e a bexiga também isolante, o tempo que ela permanece grudada fica maior. Então, as alternativas falam o seguinte: o ar da bexiga interage com a parede, permitindo o repouso da bexiga. Tudo bem, tem interação gravitacional entre o ar e a parede, né? Mas a interação gravitacional ela é muito pequena, então ninguém considera, descarta. Ao ser atritada, a bexiga fica eletrizada e induz distribuição de cargas na parede, o que permite a atração. A melhor até agora, né? O atrito estático, aí está falando de atrito, que é aquele atrito lá da mecânica, não é o atrito dos dois, tá? O atrito estático existente entre a bexiga e a parede é suficiente para segurá-la em repouso na parede? Cuidado, esse atrito estático, para poder existir, tem que ter normal, que é o contato da bexiga. E ela encostada, esse contato é muito pequeno, então não é por esse motivo, tá? Apesar de não estar completamente errado, mas não é por esse motivo. A bexiga fica eletrizada, gerando uma corrente elétrica que segura a parede. Não, aí apelou também, né, meu? Não é assim, não. Por ser bom condutor de eletricidade, o ar, o primeiro já tem um erro, o ar não é bom condutor de eletricidade, ele é isolante. Então, melhor resposta, letra B de Bosque. 2. Deseja-se eletrizar um objeto metálico inicialmente neutro, pelos processos de eletrização conhecidos, e obter uma quantidade de carga elétrica negativa de 3,2 microcoulombs. Então a carga do corpo vai ser menos 3,2 microcoulombs, está negativo. Ele não colocou sinal, você tem que colocar. Sabendo que a carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, já sabemos isso. No caso, vou usar negativa. Para se conseguir a eletrização desejada, será preciso... Bom, primeiro, retirar ou acrescentar, vai. Vamos eliminar o lixo. Retirar ou acrescentar, prótons ou elétrons, vai. Acrescentar o quê? Elétrons. Então, onde tiver escrito aí retirar, pode jogar fora. Letra A, letra B. Ó, GV, meu. Então, acrescentar elétrons. Bom, quantos elétrons? Vamos lá. Equação do Kenny. Q igual a N vezes Z. Menos 3,2 vezes 10 a menos 6. Número de partículas eu estou procurando. Carga elementar, menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Menos com menos, Tomodoril sumiu. Daqui eu tiro que N é igual a 3,2 vezes 10 a menos 6, dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Isso dá um N igual a 2 vezes 10. Menos 19 sobe mais 19, com menos 6, 13. O que, hein? Elétrons. Só que tem um detalhe, se não me engano, ele fala aí da casa dos trilhões, quintilhões, etc, né? Então, 10 a 13, ó, isso aqui é 2 mil, milhão, bilhão, trilhão. Então, você tem que acrescentar 20 trilhões de elétrons no corpo. Qual letra que tem isso aí? Letra C de querida. Bela questão. 3. Assinale a alternativa que indica corretamente os efeitos de um processo de eletrização. Letra A. Ao final do processo de eletrização por contato entre dois corpos condutores, os corpos ficam carregados com cargas elétricas de sinais opostos? Contato, os corpos ficam eletrizados com cargas de sinais o quê? Iguais, está errado. O processo de eletrização por indução é o único que gera nos dois corpos envolvidos cargas de mesmo sinal? Também está errado, né? Cargas de sinais o quê? Opostos. No processo de eletrização por contato entre dois corpos condutores idênticos, cada corpo fica carregado com cargas elétricas de mesmo valor absoluto? Tá certo. Após um processo de eletrização por atrito, os dois corpos envolvidos tendem a se repelir mutuamente? Não, porque eles estão com cargas de sinais trocados, né? Então tá errado. Antes do aterramento no processo de eletrização por indução, na superfície do corpo induzido, voltada para o indutor, acumulam-se cargas elétricas de mesmo sinal que é indutor? Não, de sinal trocado. Olha, o FTM, moçada, isso é da minha terra. Federal do Triângulo Mineiro, medicina. Uma das melhores medicinas do Brasil. Pelo menos era, né? Então a resposta é a letra C. 4. Um aluno tem 4 esferas idênticas, pequenas e condutores
B, C, D, carregadas com cargas respectivamente iguais. Então você tem a esfera A, B, C, D. As cargas são menos 2Q, 4Q, 3Q e 6Q. Nesse caso está todo mundo carregado. A esfera A é colocada em contato com a esfera B e a seguir com as esferas C e D. Faltou um respectivo aí, tá? Ao final do processo, a esfera A está carregada com carga equivalente a... Então ele faz o contato de A com B, depois de A com C e depois de A com D. Então vamos lá, primeiro A com B. Pegou A, B, separou. O que você pode fazer? Soma as cargas, divide por 2. Menos 2Q com 4Q dá 2Q. Dividido por 2, Q para cada uma. Tudo bem? Agora você pega a esfera A, que tem carga Q, e coloca em contato com C, que tem carga 3Q. E separa. Q com 3Q dá 4Q. 4Q dividido por 2, quanto fica para cada um? 2Q e 2Q. Agora você pega A e coloca em contato com D. O A agora tem carga 2Q. O D tem 6Q. Separa. A, D. 2Q com 6Q, 8Q. Dividido por 2, 4Q cada uma. Ele pergunta qual é a carga final da esfera A. Resposta, letra B, Bosque. Bela questão. Vamos ao quinto? Da PUC. Leia com atenção a tira do gato Garfield mostrada abaixo e analise as afirmativas que se seguem. Tá aí o gato Garfield, adoro carpetes de lã, scruft, scruft, scruft. O que ele está fazendo? Atrito, né? Vai eletrizar com carga de sinal trocado aí do carpete. Aí ele vai lá na nuca do John e maldosamente, em vez de levar a patinha de cheia, ele leva a ponta da unha. Isso tem importância? Tem. Lembra o exemplo do carro que eu falei? Se você tocar o carro com a palma da mão, o choque é menor. Se você tocar com a ponta do dedo, o choque é maior. Já viram o formato do para-raios? Ele é pontiagudo, não é? Tem uma explicação. Eu vou fazer essa explicação mais tarde. É chamado poder das pontas. As cargas elétricas, elas tendem a fluir com mais facilidade pela região de ponta. Então, quando ele leva a ponta da unha, a intensidade do choque fica maior. Isso aqui é um gato inteligente, né? Sabe a eletricidade. Teve aula comigo. Então, o Garfield, ao esfregar suas patas no carpete de lã, adquire carga elétrica? Beleza. Esse processo é conhecido como sendo eletrização por atrito? Beleza. Certíssimo, item número 1. 2. Garfield, ao esfregar suas patas no carpete de lã, adquire carga elétrica? Beleza. Esse processo é conhecido como sendo por indução? Não. É atrito. Tá errado 2. 3. O estalo e a eventual faísca que Garfield pode provocar ao encostar em outros corpos são devidos à movimentação da carga acumulada no corpo do gato que flui de seu corpo para os outros corpos. Só tem uma correçãozinha, tem que ter cuidado, né? Porque a gente não sabe a carga que o gato tá. Então, a única correção que teria que ser feita aí nessa questão da PUC é o perigo porque carga positiva não se desloca, né? Então, se o gato está positivo, vem elétrons da nuca do John para ele. Mas para efeito de frase, vamos dizer assim, carga acumulada, é válido. Então a PUC considera correto. Então, o estalo e a eventual faísca que o Garfield pode provocar ao encostar em outros corpos são devidos à movimentação da carga acumulada no seu corpo, que flui do seu corpo para outros corpos. Tanto é que a resposta fica 1 e 3, letra C. Moçada, por hoje é isso. Com isso, fechamos essa aula sobre processos de eletrização. Grande abraço para vocês e até a próxima.